mesa, Senhor. Meu Deus, te pedimos nesta hora que venha usar o teu filho, que vai transmitir a tua palavra, usa de uma maneira toda especial. Eu sei que tu tem algo reservado nesta noite para a tua igreja, Senhor. Meu Deus amado, que possamos abrir o nosso coração e nosso entendimento para receber a tua palavra, que possa haver transformação, mudança, que possa nesta noite haver salvação, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Pastor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aproveitando que os irmãos estão em pé, abram as suas Bíblias em Isaías 53, versículos 5 e 6. Isaías capítulo 53, versículo 5 somente. Isaías capítulo 53, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Pode sentar e aplaudir Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom é nós estarmos na casa do Senhor para o adorar na beleza de sua santidade. Irmãos, nesta noite, nosso culto de Santa Ceia, nós queremos fazer um resumo das últimas horas de vida de Jesus. Um resumo que antecede até o momento em que Cristo ele paga o preço pela nossa salvação, porque nós estávamos em débito. O pecado ele aflorava em nossas vidas e não tinha como nós, de nossos próprios méritos, resolver esse débito que nós tínhamos. Por mais que nós nos esforçássemos, por mais que nós exercitássemos a filantropia, a doação, a beneficência, nada disso podia pagar o débito que nós estávamos envolvidos. Mas graças a Deus que o Cordeiro de Deus Imaculado, ele pôde pagar o preço que nós não podíamos pagar. E é por isso que nesta noite esta igreja está aqui louvando, glorificando, exaltando o nome de Jesus. Aleluia. Às 21 horas, Jesus ora no Getsemane, na quinta-feira, às 21 horas, ele está no Getsemane, que significa prensa de azeite. Havia algumas prensas para fazer o processo, as azeitonas, para então fazer o processo de tirar o óleo. E através da prensa que esse processo é efetuado. E para que houvesse também, de uma certa forma, um paralelo, para que o fruto da prensa que Jesus sofreu é o nosso, são as nossas vidas. Ele foi prensado, ele foi exprimido para que houvesse um fruto, um resultado. E nós somos o resultado, aleluia. Nós somos a consequência. Ele sofreu para que nós não sofrêssemos, aleluia. Então lá naquele local estava Jesus, e em particular ele estava com os discípulos, mas logo ele chamou em particular 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e adiantaram-se mais um pouco, porque aqueles 3 eles eram mais íntimos de Jesus. Uma coisa, irmãos, interessante: se nós quisermos viver, experimentar o extraordinário de Jesus,
É necessário, é mistério que nós tenhamos aquela intimidade com Ele, porque aqueles que eram mais íntimos, eles tinham o privilégio de viver experiências inéditas. Esses mais íntimos foram apenas os que puderam estar na transfiguração de Jesus. Esses mais íntimos eram que puderam estar na casa de Jairo e ver a ressurreição da filha de Jairo. Somente aqueles que são mais íntimos têm a capacidade e têm a oportunidade de vivenciar o extraordinário de Jesus. O que isso quer dizer para nós? Se nós, irmãos, quisermos viver o extraordinário de Jesus, aquilo que é mais glorioso de Jesus, então nos traz a realidade. Nós precisamos manter e ter uma intimidade com Ele, para que na hora que Ele convocar, somente aqueles que forem mais íntimos, esses serão chamados, aleluia. Mas se eu quero ficar apenas no meu comodismo, se eu quero apenas ser mais um no meio da multidão, eu não vou ser chamado na hora para ver o extraordinário. Mas eu acredito que o desejo de cada crente é poder experimentar, é poder vivenciar, é poder estar lá, para que aquilo que é extraordinário possa ser por Ele vivenciado. Então, irmãos amados do Senhor Jesus, que nós possamos termos essa intimidade, buscarmos essa intimidade. Para quê? Para que quando algo extraordinário for acontecer, Jesus nos chame para estarmos presentes. Louvado seja Deus. Às 22 horas, Jesus entra em agonia e ele chega a suar água e sangue. É a hematidrose. A hematidrose, irmãos, é um processo, que esse processo ele acontece quando há uma extrema pressão, né? Através do estresse intenso acontecem situações de terror iminente, ansiedade paralisante ou sofrimento psicológico extremo. Era isso que Jesus estava passando no Getsemane. Ele estava antevendo o que ele ia passar. E ele não tinha um débito, ele não tinha nenhuma dívida, ele era santo, ele não cometeu pecado. O pecado, o juízo de Deus, a justiça de Deus se derrama sobre aquele que é pecador, mas Jesus estava tomando o nosso lugar. E então, irmãos, a hematidrose aconteceu. Então dilata-se os poros sanguíneos vermelhos e começa a ir pela epiderme junto com o suor. Ele estava perdendo sangue desde aquele momento. Ele já estava perdendo sangue. A pressão era grande, ele estava até vendo o sofrimento, a dor que ele ia passar, a agonia que ele ia passar. Mas ele não recuou, e a Bíblia diz: como ovelha muda, como ovelha que não reclamou, que não murmurou, que não questionou. Ele foi ao matadouro sem abrir a sua boca para repugnar aquela ação, mas ele diz: Pai, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Ou seja, eu estou aqui, Senhor, para fazer conforme a tua vontade. Esse é o princípio que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Jesus. Se nós estamos então imitando Jesus, há uma preocupação que nós possamos deixar ou permitir que a vontade do Pai se evidencie em nossas vidas. Nós, irmãos, como servo, não estamos aqui para fazer a nossa vontade. A nossa vontade não é mais importante. A nossa vontade não é relevante. É relevante e mais importante é a vontade do Pai em nossa vida. Aleluia. A nós como servo compete dizer: sim, Senhor, não, Senhor, vai, eu vou, fica, eu fico. Tudo para a glória de Deus. Não questionar o Senhor. Mas por que, Senhor? Mas para que, Senhor? Por que não, irmão? Não questionar o Senhor. Nós somos servos. O vaso não tem poder de questionar o oleiro e falar: por que tu me fazes assim?
eu queria ser um vaso para ficar na sala. Eu queria ser um vaso para ficar no compartimento importante. Não, irmão. O vaso não tem poder de questionar. Se o goleiro quer fazer um vaso para colocar na cozinha, que seja. Se é para colocar no quintal, que seja. Se é para colocar lá fora, que seja. Aonde quer que ele seja colocado, o importante para o vaso é cumprir o desígnio do oleiro. Ou seja, aonde o oleiro determinar, o vaso está pronto para executar a vontade do seu Senhor. A coisa, irmãos amados, o vaso no lugar errado, o cego no lugar errado, dá problema. E o Senhor, Ele sabe da nossa estrutura, o Senhor sabe da nossa capacidade, Ele sabe do nosso emocional, psicológico, Ele sabe todas as coisas, e Ele sabe aonde nós devemos estar para que nós possamos produzir a 100 por 1. Então glorifica a Deus aonde Deus te colocou. Glorifica a Deus aonde Deus tem te estabelecido. Glorifica a Deus, glorifica a Deus, aleluia. Às 23 horas, Jesus recebe o beijo de Judas. Judas é um dos discípulos de Jesus. É alguém que foi escolhido a dedo. Porque Jesus, a Bíblia diz que multidões, não só uma multidão, mas várias multidões, quando ele subiu ao monte, disse: vai na frente que eu vou despedir as multidões no plural. Era muita gente que seguia Jesus. Tinha uns 70, mas tinha uns 12. E Judas fazia parte dos 12. Era alguém que sentava na mesa para comer com Jesus. Era alguém que tinha a responsabilidade de administrar os recursos daquela equipe missionária. Ele era um tesoureiro. Era alguém de confiança. Ou era depositado nele confiança? Então, irmãos amados, mas Judas, ele estava inquieto. Porque ele pensava ver o que Jesus estava fazendo, os milagres que ele estava fazendo. Então ele tinha feito a matemática. Hoje nós somos apenas um grupo pequeno. Eu sou o tesoureiro. Mas, pelo que eu percebo, Jesus vai ser o emancipador do jugo de Roma. Vai sacudir o jugo de Roma. E sacudido, então, o nosso país vai ter independência. Eu, como vou estar ao lado do chefe, do rei, eu vou ser o ministro da fazenda. Eu vou gerenciar as riquezas de todo o país. Então ele tinha um interesse. E quando vê Jesus entrando na cidade, montado em um jumentinho, pronto, acabou. Ele esperava que Jesus entrasse no cavalo, mostrando poder, autoridade. Jesus veio montado no jumento. Então ele já fez o segundo plano. Com Jesus eu não vou ganhar nada. Tem muita gente, irmãos, que segue Jesus pensando em ganhar alguma coisa. Se Jesus não me der, eu não vou ser crente. Se Jesus não me der o carro, eu não vou ser crente. Jesus me der a moto, eu não vou ser crente. Jesus me der a casa, eu não vou ser crente. E não, irmão, Jesus já deu o principal. Ele deu a sua vida por nós. E através dessa doação da vida, Ele mudou o nosso quadro, mudou a nossa história. Porque o que nos esperava, o que nos abraçava era a morte. Mas Ele, através de dar a sua vida em nosso benefício, Ele tirou a vida dele e deu para nós, aleluia. Porque todo aquele que recebe Jesus passa da morte para a vida. Agora nós temos a vida. Aleluia. Agora nós temos a vida. E vida com abundância. Nós não precisamos de nada, porque nós já temos tudo. Quando nós confessamos Jesus, sabe o que aconteceu? O anjo escreveu os nossos nomes no livro da vida. E quando aconteceu o arrebatamento, todo aquele que tiver o nome do livro da vida vai ser chamado. Chamado para quê?
para estar na eternidade com Jesus, aleluia. Chamado para quê? Para, como diz a palavra, aquilo que nunca desceu a mente, nunca desceu o coração, a exuberância, a magnitude, a glória, a riqueza, a beleza, a lindeza, do que Deus tem preparado para nós, irmãos, tem preparado para nós, e nós vamos visualizar, viver, experimentar, por quê? Porque Ele disse, aonde eu estiver, vocês estarão comigo, aleluia. Então nós já temos tudo, mas Judas é daquela classe de crente, irmão, que quer seguir a Jesus por benefício. Se não tiver retorno material, ele pensa então mudar o plano e mudar de atitude. Então esse beijo de Judas é o beijo da traição, é aquele beijo interesseiro, está junto por interesse. Não é o nosso caso, aleluia. Nós estamos aqui não é por interesse, estamos aqui por gratidão. Gratidão, porque nós não éramos nada e agora nós somos. Quem éramos? Ninguém. Agora nós somos. Cai o nosso nome não era nada, mas agora nós temos o nome arrolado no livro da vida. Oh, glória a Deus, aleluia. E no final de tudo, vamos receber uma pedrinha branca com um novo nome. Oh, glória a Deus. É tremendo, irmãos. Aleluia. À meia-noite Jesus é preso. Interessante que é quando Pedro puxa da espada e corta a orelha de Malco. Jesus repreende Pedro, porque quem com espada fere vai ser ferido com espada. E Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, se eu quisesse, eu poderia pedir mais de 12. Interessante ter o mais. Não são exatamente 12 legiões, mais de 12 legiões. Cada legião compõe de 6.000 soldados. Então 12 legiões daria 72.000 anjos. 72.000 anjos. Quando houve aquela situação lá com Senaqueribe, Deus mandou um anjo, e um anjo matou 185.000 soldados de Senaqueribe. Um anjo. E se Jesus agora convoca 72.000 anjos, fazendo a multiplicação, vai dar mais ou menos 11 milhões de habitantes, que não tem nem hoje na população. Não tem nem hoje. Estamos com 8 milhões de habitantes, mais ou menos. Amém? Então, olha só, se Jesus quisesse, Ele poderia. Ele falou: eu poderia pedir, se eu quisesse, mas não. Eu estou aqui para cumprir com a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu padeça, é que eu sofra, é que eu pereça, como diz aqui. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Era mistério que isso acontecesse. Aleluia. A 1h da manhã, Jesus é conduzido a Anás, ex-sacerdote e sogro do sacerdote Caifás. Anás, ele era um sacerdote, só que com o governo, mudança de governo, o governo tirou Anás e colocou Caifás, que era, Anás era sogro de Caifás. Tirou e colocou o outro. Questão de controle, questão de política. É por isso que quando prenderam Jesus, primeiro levaram lá em Anás, porque os judeus ainda consideravam Anás como alguém de peso, como alguém realmente de influência. Só depois que foi em Anás, foi que Anás então disse: olha, levem para Caifás, que é o sumo sacerdote em exercício. Amém? E às 2h Jesus foi entregue ao sumo sacerdote Caifás. Às 3h Jesus é negado por Pedro. Nessa parte aqui, eu acho interessante o posicionamento. Pedro, Jesus falou que era necessário que ele viesse a morrer. E Pedro, o quê? Eu, Pedroca aqui não, comigo não. Se todo mundo te negar, Jesus, mas eu? Pedroca não, conversa, rapaz. Eu estou junto, pode contar comigo. Se for preciso morrer, eu morro. Mas eu não nego Jesus.
Interessante que às vezes a gente tem esse posicionamento. No geral nós temos esse posicionamento. Se acontecer um problema, eu não vou negar Jesus. Às vezes é um dinheiro a mais que cai na conta, e se a pessoa ficar, o que aconteceu? Ficou? Não, negou Jesus. Ele pegou o dinheiro que não era dele, pegou Jesus. Se porventura ele está numa situação, ele tem que mentir, e ele mente, o que aconteceu? Negou Jesus. Mas pastor, se for falar a verdade, eu vou ser penalizado. Mas a verdade é de quem? É de Deus. E a mentira é de quem? É do diabo. Interessante que às vezes a gente não suporta o diabo. Quem não suporta o diabo? Levanta a mão aí. A gente não suporta ele. Mas às vezes, irmão, a gente anda de mão dada com a filha dele. Anda abraçado com a filha dele. O que, pastor? Eu abraçado com a filha do diabo? Eu de mão dada com a filha do diabo? Não! Quem é a filha do diabo? A mentira. E aí, que tal? Mas é mentirinha. Mentira é mentira, irmãos. Nós temos que vigiar, pedir a misericórdia de Deus para não mentir, porque a mentira ela vem do diabo. Alguém fala, mas por que, pastor, que existe o dia da mentira? 1 de abril é reconhecido como o dia da mentira. Mas nós sabemos que o ano todo é o dia da verdade. 365 dias é o dia da verdade. Se alguém tem um dia de mentira, nós temos 365 dias, que é o dia da verdade. Ou seja, nós temos que falar a verdade todo dia. Olha, quando Pedro foi confrontado, uma criada perguntou: tu é um deles? Ele disse: não sei o que dizes. Olha só. Não era aquele homem que falou que se fosse possível até morria, mas não negava? Mas e agora? Está dizendo que não, olha, eu não sei o que dizes. E negou com juramento. Negou dizendo, eu não sei o que dizes. A outra criada negou com juramento, não conheço tal homem. Já foi mais profundo. Já foi com juramento, eu não conheço tal homem. E depois outras pessoas lhe acusaram. E ele: juro que não conheço esse homem, que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Foi aquela transliteração daquele versículo. A pessoa, ao nível de decepção que Pedro desceu. Aí Jesus falou: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Aí, o galo cantou. E ele olha para Jesus. Jesus olha para ele. E a Bíblia diz que ele sai para chorar angustiadamente. Foi tocado. Eu disse que eu não ia negar. E eu neguei 3 vezes. Então, irmãos, olha que nós temos que ter cuidado. É como Jesus falou. O que foi que Jesus falou lá no Getsemane para eles? Que nós temos que vigiar. Porque na verdade a nossa carne, ela é fraca, ela pode cair a qualquer momento. Nós temos que vigiar. O pecado está à porta, como foi falado lá no começo de Gênesis. Deus diz: olha, o pecado bate à porta, quer entrar, cair, mas compete a ti resistir. Ou seja, quem está vigiando está atento, está percebido. Quando surge a situação, opa, eu estou vigiando. Então ele não cai naquele laço, não cai naquela emboscada. Por quê? Porque ele está atento, ele está percebido, ele está antenado. Mas a pessoa que não está nem aí, irmão, o pecado vem, ele se envolve, ele se mistura, e depois, meu Deus, eu peguei. Então Pedro, ele foi caindo, se aprofundando e não vigiando e trazendo uma situação crítica para ele. Mas graças a Deus que Pedro não fez como Judas. Judas se encheu de remorso e Pedro de arrependimento. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aquele que arrepende
se confessa e deixa, alcança misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às 4 horas Jesus é condenado à morte pelo Sinédrio. Sabe que o Sinédrio era composto de 71 pessoas, o presidente e mais 70 pessoas, que era o sumo sacerdote. E para ter uma reunião, precisava de um quórum mínimo de 23 pessoas, para que pudesse aquela sessão ser efetivada. Então naquela madrugada, com certeza não deu para reunir 71, mas o quórum ultrapassou os 23, então puderam fazer a reunião para condenarem a Jesus. As autoridades todas estavam mobilizadas, porque Jesus, irmãos, de uma certa forma para eles, era, digamos assim, preocupante, era prejuízo. Vocês lembram lá em Gadara, quando os porqueiros, os donos dos porcos, chegaram e souberam que após aquele endemoniado ser liberto, os porcos lançaram-se abismo abaixo e vieram a morrer. Então os porcos olharam e viram que Jesus dava prejuízo. Jesus dava prejuízo. Então agora os judeus também olhavam para Jesus, podia trazer um prejuízo para a nação, do conceito deles. Então a ideia era eliminar Jesus, matar Jesus, para que o país não viesse sofrer nenhum dano. Até que ponto nós estamos dispostos a continuar com Jesus? Muitas vezes, irmãos amados, em que nós estamos com Jesus, somos obrigados a abrir mão de alguma coisa. Temos um pseudo prejuízo, alguma vantagem, abrir mão de uma vantagem que iria nos proporcionar lucros, recursos a mais, mas nós temos que abrir mão e não ver como prejuízo, mas ver como plano de Deus. Se acontece uma situação, eu observo, eu perdi o meu emprego no dia que eu completei 17 anos. Meu Deus, um prejuízo. Como é que eu fui demitido com 17 anos? Não foi que eu fui demitido. No dia que eu completei ano, prejuízo. Setembro, quando foi em outubro, eu comecei a trabalhar em outra empresa. E quando foi no dia 13 de novembro, eu passei na casa da minha irmã, que ela pregou para mim, eu aceitei Jesus. Olha só, não era um prejuízo, mas aquela situação que aparentemente era um prejuízo, mas na frente se tornou em lucro. Então, irmão, em vez de murmurar, reclamar por aquilo que você não está entendendo, glorifica a Deus, engrandece a Deus. Senhor, eu não sei o porquê, mas eu sei que tudo está no teu controle. Eu estou aqui para fazer conforme a tua vontade. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Às 5 horas, Jesus é conduzido a Pilatos. Uma coisa interessante que eu observei em Pilatos foi uma frase marcante que ele falou. Quando ele conhece Jesus, ele pergunta: o que é a verdade? Ele pergunta para Jesus o que é a verdade. Automaticamente Jesus já estava pronto para responder, para realmente preencher aquele vazio. Mas ele pergunta: Jesus, o que é a verdade? Quando Jesus vai fazer, ele vira as costas e ignora Jesus. Ele fez a pergunta, virou as costas, se virou para outro grupo e deu as costas para Jesus. Ou seja, ele não queria saber qual era a verdade. Foi apenas uma curiosidade, foi apenas um processo abstrato, porque quem quer saber permanece, quem quer saber não abre mão, quem quer saber continua, aleluia, continua junto, continua firme no propósito. Ele perguntou, Jesus ia responder, ele deu as costas e ignorou Jesus. Quantas pessoas que têm ignorado Jesus, têm dado as costas para Jesus,
eles se afastam, porque não querem ser confrontados, que a verdade é dura. A verdade realmente, ela nos proporciona ou nos leva a fazer escolhas. A verdade nos faz realmente trazer aquela guerra dentro de nós, aleluia. Porque a Bíblia diz que dentro de nós há uma guerra, a batalha entre o Espírito e a carne. Quando eu quero andar na carne, eu satisfaço a carne, então eu sei que as consequências vão ser morte. Mas quando eu quero o céu, eu me inclino para o Espírito, porque a vontade do Espírito é aquela que agrada a Deus. Então é uma guerra, um confronto. E que verdade eu quero? Uma verdade que me salva ou uma verdade de aparência? Pilatos, o que é a verdade? Jesus ia responder. Ele deu as costas. Às 6 horas, Jesus é enviado e desprezado por Herodes. Herodes queria conhecer Jesus. Já tinha ouvido falar tanto de Jesus que ele estava curioso. Ele queria, então quando surgiu aquela oportunidade, ele ficou feliz. Mas ele queria conhecer Jesus só para ver o milagre. Ele queria que Jesus fizesse algum milagre para satisfazer o seu ego. Não era uma transformação na vida dele. Não. Ele só queria ver os milagres. Muitas vezes, irmãos, às vezes querendo ir na igreja, mas só por causa de milagre. Eu só quando a igreja tiver milagre, tiver movimento. Ah, é só a palavra, mas o que é que transforma é a palavra. O que é que vivifica é a palavra. O que é que leva para a glória é a palavra. O que é que santifica é a palavra. O que é que dá vida e com abundância é a palavra. Aleluia. Mas Herodes queria só ver milagre. E Jesus então não fez nada. Perguntou, Jesus não fez nada. Ele mandou embora. Quando a pessoa vai atrás de milagre, ou atrás de alguma coisa do gênero, e não vê aos seus olhos, ele abre mão. Mas o crente, o maior milagre já aconteceu na nossa vida. O maior milagre já aconteceu na minha vida e na tua vida. Sabe qual foi? Foi naquele dia que você teve força e abriu a tua boca e fez confissão pública de Jesus como teu Salvador. Aconteceu o maior milagre, a tua salvação e o teu nome escrito no livro da vida. Oh, glória! Esse é o maior milagre. Às 7 horas, Jesus é devolvido a Pilatos. E uma coisa que Pilatos depois reflete, e ele chega à conclusão que Jesus não tinha nenhum pecado. Ele sabia que Jesus não tinha pecado. Ele tinha poder de libertar Jesus? Tinha. Mas por que ele não libertou? Porque ele estava preocupado com a sua posição. Ele proporcionar a liberdade de Jesus poderia acarretar para ele prejuízos políticos. E a Bíblia diz que no começo da igreja primitiva tinha muitos sacerdotes que ouviam a pregação, criam, mas não aceitavam porque não queriam abrir mão dos seus ganhos, da sua vida, das suas posições. Então Pilatos pensou: não, se eu for defender Jesus, eu posso ficar mal visto perante o imperador, eles vão me denunciar, isso pode me custar muito caro, é melhor abrir mão de Jesus. É assim que infelizmente muitas pessoas fazem. Quando surge uma situação de confronto, a pessoa abre mão de Jesus. Mas não podemos abrir mão de Jesus. Aleluia. Às 8 horas, Jesus é escolhido para morrer em lugar de Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás era um condenado por rebelião e homicídio e um insurgente que liderou um levante político e violento contra o império. O homem desse estava já pronto para ser enforcado, ou melhor, para ser crucificado. Ele estava caminhando para ser crucificado. Aí de repente Pilatos oferece. Tinha um costume na Páscoa oferecer, o povo escolher um preso para ser solto.
era uma benécia do governo. E ele perguntou: quem vocês querem que eu solte, que eu dê liberdade? Jesus ou Barrabás? E a Bíblia diz que o povo foi induzido pelos sacerdotes a escolher Barrabás. É aquela questão, às vezes, irmão, tem crente que não tem personalidade própria. Não tem personalidade própria. Ele fala porque os outros falam. Ele veste o que os outros vestem. Ele se comporta como os outros se comportam. O corte de cabelo, igual a pintura, é igual dos outros. Não tem identidade própria. Ah, mas todo mundo está usando. Eu não quero saber tudo que está usando. Eu tenho a minha identidade. Eu tenho a minha personalidade. E a minha personalidade, a minha identidade é estar aqui com a harmonia com a palavra de Deus. Eu não importo se as pessoas usam ou falam ou fazem ou deixam de fazer. Ou se está no agrado da sociedade. Não, irmão. O importante é o Espírito Santo dizer: está bacana, continua assim, pode usar, pode falar, pode fazer, está bonito, está agradando, aleluia. Porque o meu corpo, o teu corpo, meu irmão, o teu corpo, minha irmã, é casa, é residência, é templo do Espírito Santo de Deus, aleluia. Ah, pastor, mas se eu não usar, eles vão fazer galhofa de mim, vão me criticar, vão me ridicularizar. Ah, se eu não falar, se eu não me misturar. A Bíblia fala em Malaquias: e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Vai ter diferença, irmão. Já houve no passado, aleluia. No tempo de Noé houve diferença. Só os homens se salvaram. E vai continuar tendo diferença entre o que serve e o que não serve. Não importa a quantidade, não. Não importa o que o povo diz, não. Não importa a maioria, não. O importante é que o Espírito Santo, ele vai falar com o teu Espírito que você é filho de Deus. A Bíblia fala assim: poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. Então, se eu estou falando, irmão, se o meu linguajar é um linguajar mundano, se os meus trajes escandalizem a mundano, se o meu comportamento e meus negócios são comportamento de trambiqueiro, não houve mudança na minha vida. A Bíblia diz que aquele que está, conjugação do verbo presente, aquele que está em Cristo agora, é nova criatura. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se não há novidade de vida em mim, irmãos amados, eu não nasci de novo. E se eu não nasci de novo, é o que Jesus falou para Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Tem que haver diferença. Aleluia. Às 9 horas, Jesus é flagelado. O chicote, ou flagrum, ou azarrote, era composto por 8 tiras de couro. E em cada ponta havia pedaços de ossos de metal ou chumbo. Agora imagina, se a pessoa pegasse 40 chibatadas, 40 vezes 8, 320. E há comentários que poderia ser 2, um batido lá para o outro. Ah, então 320 é o quê? 640. É por isso que Jesus Cristo morreu. Porque geralmente a pessoa que era pendurada ficava 2, 3 dias para morrer. Foi até um escândalo para Pilatos, já morreu. Quando foram pedir o corpo, que ele foi flagelado demasiadamente. Não se esqueça que ele passou por aquele processo de perda de sangue lá no Getsemane. Já começou a perder sangue, o sangue é vida. Então Jesus padeceu muito, ficou alquebrado. Aleluia. Às 10 horas Jesus é coroado de espinhos. Aquela coroa, a gente vê nos estudos aí,
não é, segundo algumas pessoas, os estudiosos, a coroa não é apenas aquela coisinha passada aqui, era tipo um capacete, um chapéu, que era colocado. E os espinhos podiam chegar até 5 centímetros de comprimento. E nós observamos na Bíblia que os soldados eram perversos, maldosos. Eles colocaram a coroa, ainda bateram com caniço em cima da coroa, fazendo com que penetrasse nas frontes de Jesus os espinhos. Imagina a dor, imagina o sofrimento. Tudo isso por causa da minha vida, tudo isso por causa de você, tudo isso por causa de você. Ele não tinha culpa, ele não tinha débito, ele não tinha nenhuma infração. A Bíblia diz que nenhum pecado ele cometeu, mas ele estava no meu e no teu lugar. Aleluia. A dor era tremenda. Às 11 horas Jesus é obrigado a carregar a cruz. E algumas vezes carregava a cruz completa, mas normalmente carregava somente o pastíbulo, que era a parte de cima da cruz. E segundo pesquisas, podia chegar até 40 quilos aquela parte que Jesus estava carregando. Agora Jesus todo quebrado, ainda carregando aquele pedaço de madeira pesado. E a Bíblia diz que ele não abriu a boca para reclamar. E às vezes, irmão, a gente reclama porque falta o gás. Às vezes a gente reclama porque a Equatorial corta a nossa luz, ou quer cortar a nossa luz. Às vezes a gente reclama porque o salário não caiu no dia, né? Você está recebendo dia tal, aí passa 2, 3, 5 dias, 10 dias para cair na conta. A gente tem motivo, porque ela está toda a administração, né? Aí quer dizer, a gente fica naquela agonia. Mas Jesus Cristo não reclamou. Olha, o trajeto, segundo os estudiosos, o trajeto era cerca de 600 metros, carregando aquela cruz até o Gólgota. Já pensou, irmãos? 600 metros. O dia que ele trazia o bolo do Tailã, lá de casa para cá, para a igreja, ele era pesadinho o bolo, né? Mas eu peguei o bolo na hora que eu peguei lá, tá tranquilo, tá bom. Mas quando eu saí do portão, já estava pesando mais do que quando eu peguei. Quando eu estava chegando ali perto da padeira do céu, o bolo já estava pesado. Quando eu dobrei aqui, misericórdia, à medida que ia passando, o bolo ia ficando mais pesado. Então foram 600 metros carregando aquele madeiro em nosso lugar. Às 12 horas, Jesus é despojado das suas vestes e pregado na cruz. Segundo alguns estudiosos, Jesus pode ter sido pregado pelado, sem roupa. É como quando foram fazer a imagem de Jesus, os católicos, né, as autoridades romanas, como é que quer fazer a imagem de Jesus? Não, ninguém pode fazer um Jesus feio. Porque o povo fala, mas esse Jesus é muito feio, o recordar isso é muito feio. Não, não pode fazer o Jesus bonito demais, porque senão o povo fica apaixonado. Faz o Jesus sim, bacana. Então, na hora de fazer a queda na cruz, colocar um paninho lá. Questão de etiqueta, né? Mas segundo alguns estudiosos, eles às vezes ficavam pelados mesmo. Era vergonha, literalmente, na cruz do Calvário. Olha, os pregos era de mais ou menos, podia chegar até 18 centímetros, era de ferro forjado. E eu estive pesquisando que eles depois, como na época o ferro era difícil, depois que eles pregavam, eles tiravam o prego de volta para guardar para outra vítima. Eles guardavam para outra situação. Então, irmão, a situação realmente é muito interessante. Às 13 horas, Jesus perdoa o ladrão que o confessa. Eu sempre digo, irmão, que a oportunidade é uma coisa extraordinária. Os dois ladrões tiveram a mesma oportunidade. Tiveram a oportunidade, ao lado deles estava a porta.
Ao lado deles estava o caminho, estava o Salvador do mundo. Aquele da esquerda, ele não aproveitou a oportunidade, ele despejou a oportunidade, ele rejeitou. E o da direita: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. E Jesus Cristo é aquele que diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E às 14 horas Jesus entrega a sua mãe para João. Eis aí, João, a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Não deixou a sua mãe órfã. Não deixou a sua mãe órfã. E por final, Jesus Cristo, ele falou aquela palavra: está consumado. Está consumado. O preço está pago. É por isso, irmãos, que eles queriam que Jesus descesse da cruz, porque se ele descesse da cruz, ele não morreria. Se ele não morresse, ele não pagaria o preço. Mas no final de tudo diz: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o Espírito. E ele expirou. Oh glória! Aquele momento foi o momento da minha vitória, foi o momento da tua vitória, foi o momento da nossa conquista, foi o momento do nosso triunfo. Louvado seja Deus! Então que nós, irmãos, possamos fazer uma reflexão, que nós possamos fazer uma reflexão e ver o que Cristo padeceu, o que Cristo passou. Vale a pena nós não abrirmos mão, mas nós continuarmos com Ele, sendo fiel a Ele, verbalizando o nome dEle até o final. Para quê? Para que quando, aleluia, Ele vir, nós possamos estar prontos para recebermos o corpo glorioso e subamos o seu mundo cantando o hino da vitória. Palmas para Jesus. Alguém quer aceitar Jesus? Alguém quer se reconciliar com Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Tem alguém que quer fazer isso? Tem um jovem aqui que está querendo fazer um concerto com Deus? É bom, irmão, fazer concerto. Porque todo que a gente pega, né? For fazer gosto, misericórdia. O pecado parece que é tão doce. O pecado parece aqueles bombons de uva que eu vendo, tão delícia. O negócio que as consequências do pecado é cruel, né? Então nós temos que abrir mão do pecado. Alguém quer aceitar Jesus e se reconciliar mais? Não tem? Aproveita. Vamos ficar de pé, vamos orar por esse jovem que está tomando essa atitude maravilhosa nesse momento. Jesus, neste momento, Pai, esse jovem está aqui à frente, sentindo a necessidade de fazer, meu Pai, uma reconciliação contigo, um concerto contigo. Eu sei, Pai, que tu tem um projeto lindo e glorioso na vida desse jovem. Meu Pai, prepara ele, para que ele a cada dia possa testemunhar o teu nome, e a cada dia possa perseverar contigo. Que a tua bênção e graça permaneça com ele, Pai, e que ele seja uma bênção em tuas mãos. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Irmãos, nós vamos fazer a celebração da Santa Ceia. Diácono Ronald, Diácono Valdivan, o Diácono Daniel, por favor. Aleluia. Fica de pé. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 11, versículo 23 a seguir. Aleluia! Porque eu recebi do Senhor
porque também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Vamos orar pelo pão, pelo cálice. Quando você pegar o pão e o cálice, aguarde a ordem para todos comermos juntos. Jesus, nesse momento, eu apresento em tuas mãos, ó, cada irmão, Pai, cada irmã, que vai ter a liberdade de cercar a tua mesa, comer o teu corpo, beber o teu sangue. Ah, Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te glorifico porque esse é um momento importante, é da celebração, Pai. É bem verdade que é em memória, Senhor, o teu sacrifício. É bem verdade que em breve, Pai, na tua glória, estaremos cercando a tua mesa, Senhor. Mas nos concede a cada mês a oportunidade de celebrarmos aqui em memória, Senhor, para a glória do teu nome. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba e aguarde a ordem para todos comigo juntos. Pode cantar. Deste som. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com cerveja a maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Fome suportou
a sede já passou, para no céu irá cear em Santa Luz. Vem cear, me chama, vem cear. Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança com meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Podeis, meus irmãos, comer e beber do corpo e do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, te agradecemos, Pai, por este privilégio glorioso que nos tem proporcionado, para cercarmos a Tua mesa, comermos do Teu corpo, bebermos do Teu sangue em memória. Senhor, nós somos gratos, porque nenhum de nós merecíamos, nós não tínhamos esta oportunidade, mas foi o Teu favor, foi a Tua graça, a Tua misericórdia que nos abraçou e nos proporcionou este privilégio. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que teve a liberalidade de cercar a Tua mesa nessa noite, e que a cada mês, Senhor, o Teu povo tenha sempre essa satisfação, essa alegria de cercar a Tua mesa e comer do Teu corpo e beber do Teu sangue. Comer, Pai, desse corpo glorioso, beber desse sangue glorioso, participar desse banquete maravilhoso, Pai, que Tu nos tem proporcionado. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Aplauda Jesus, igreja. Aleluia, Jesus.